Existem mais de 450 milhões de diabéticos em todo o mundo. E maior parte da população não sabe que é diabética, ignora os sinais e sintomas, não faz exames regulares para diagnosticar a diabetes e quando a doença já está no estágio avançado, é ali que procura um médico e as consequências são terríveis. Olá, bem-vindo ao Doenças e Saúde Pública. Meu nome é Vitor Sanguiela, epidemiologista, e hoje vamos falar dos principais sinais e sintomas que indicam que você tem diabetes ou é um pré-diabético. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o teu gostei, partilhar o máximo que você puder, que assim estarás nos ajudando. Muito se fala sobre a diabetes mellitus. O que é afinal diabetes mellitus? Bem, por palavras simples podemos determinar diabetes como sendo a doença causada pelo excesso de glicose na corrente sanguínea, ou seja, o excesso de açúcar no sangue. Bem, é importante aqui dizer que existem vários tipos de diabetes. Isto vai depender da causa, como é o caso da diabetes tipo 1, da diabetes tipo 2 e da diabetes gestacional. Bem, o nosso foco aqui é a diabetes tipo 2. Porém, eu vou dar um contexto introdutório na diabetes tipo 1 para que lhe ajude a diferenciar uma da outra. O que é diabetes mellitus tipo 1? Bem, diabetes tipo 1 é uma doença crônica que ocorre quando o pâncreas produz pouca ou nenhuma insulina. Bem, devo lhe fazer lembrar aqui que a insulina é o hormônio que ajuda o corpo a absorver e utilizar o açúcar dos alimentos. E sem este hormônio chamado insulina, os níveis sanguíneos de glicose tornam-se mais elevados do que o normal. Um quadro que a medicina, a saúde, chama de hiperglicemia. É frequente que os fatores de risco para a diabetes tipo 1 sejam herdados de ambos os pais, ou seja, é hereditário e atinge com maior frequência crianças e jovens. Porém, é importante destacar que a diabetes tipo 1 é o diabetes autoimune. Você adoece quando seu sistema imunológico destrói as células do corpo que produzem insulina. O nosso maior destaque aqui é a diabetes tipo 2, conforme eu disse anteriormente. Isto pelo elevado índice de incidência. Pasme que mais de 90% da população diabética tem diabetes tipo 2. Mas afinal de contas, o que é diabetes tipo 2? Bem, a diabetes tipo 2 é uma doença também crônica, tal igual a diabetes tipo 1, que ocorre pela combinação de produção insuficiente de insulina e resistência do organismo à mesma. Explicando melhor, o pâncreas do paciente produz insulina, mas a quantidade não é a ideal. A diabetes tipo 2 ocorre principalmente em pessoas com excesso de peso, comportamento sedentário, hábitos alimentares não saudáveis e históricos familiares de diabetes. Ou seja, se teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó tiveram diabetes, é mais propenso você desenvolver diabetes na idade adulta. As manifestações da diabetes tipo 2 ocorrem geralmente na idade adulta, diferente do tipo 1. Mas o mais importante aqui seria como identificar. Quais são os sinais e sintomas que eu devo levar em conta para identificar que eu sou um diabético ou então estou propenso a desenvolver diabetes ou sou um pré
diabético? Bem, os sinais e sintomas que indicam que você tem diabetes ou é um pré-diabético são, primeiro, excesso de urinar. Bem, o excesso de urinar, chamado na medicina de poliúria, é um dos primeiros sinais do diabetes. Este excesso de urinar leva a um quadro muito conhecido por nós, que é a desidratação, porque o processo de urinar vai eliminar do organismo líquidos e eletrolitos importantes para o nosso organismo. Este excesso de urinar leva à desidratação do corpo, o que faz com que as pessoas diabéticas ou pré-diabéticas sintam o segundo sinal, que é o excesso de sede, levando, neste caso, a um ciclo vicioso, eliminando mais água, bebendo mais água, eliminando mais água, bebendo mais água, urinando bastante, eliminando mais água e, consequentemente, bebendo mais água. Já a desidratação do organismo leva ao terceiro sintoma, que é o cansaço. Bem, o cansaço crônico é outro sintoma comum no diabetes e ocorre por dois fatores. O primeiro é o que acabamos de dizer, que é pela desidratação, e o segundo é pela incapacidade das células em receber glicose. É importante lembrar que a glicose é a principal fonte de energia das células e que ajuda na absorção desta energia, glicose, do sangue para dentro das células, é o hormônio que nós acabamos de dizer que é a insulina, que no diabetes tipo 1 dissemos que o sistema imunológico destrói as células do corpo que produzem este hormônio, o que leva à inexistência da insulina. E no diabetes tipo 2 tem insulina, mas não funciona bem devido aos fatores de risco que dissemos anteriormente. Portanto, como as células recebem menos glicose que o necessário, o organismo como um todo produz menos energia, o que leva a sintomas como fadiga e sensação de falta de energia. Esta fadiga e a falta de energia leva a outro sintoma como a perda de peso. É importante salientar que a perda de peso é um sintoma muito comum no diabetes tipo 1. Pode também ocorrer no diabetes tipo 2, mas não é tão frequente. E esta perda de peso, falta de energia, fadiga e pouca absorção de energia pelas células leva a outro sintoma, que é a fome excessiva. Há uma tendência do diabético comer demais, ou seja, fome exagerada. Não confunda fome e compulsão alimentar. Aliás, se você quiser que eu fale desta diferença, eu lhe convido a comentar e a se inscrever em primeiro lugar no nosso canal. Outro sintoma é a visão embaraçada ou visão turva. Bem, o excesso de glicose no sangue causa um inchaço do cristalino. O que é cristalino? Cristalino é a lente do olho, mudando sua forma e flexibilidade e diminuindo a capacidade de foco, o que torna a visão meio embaraçada. Estás a acordar, a tua visão está meio embaraçada, a tua visão, teu problema de visão está cada vez mais piorando, não consegues ver a distância e talvez próximo você vê as coisas meio desfocada, então é importante que você procure um médico e, em primeiro lugar, que siga as recomendações que eu vou dar a seguir. Outro problema muito comum, outro sintoma muito comum para diabéticos é a cicatrização deficiente. O problema com a cicatrização é causado pela alteração das funções dos leucócitos. Lembre-se bem da palavra leucócitos. A hiperglicemia constante e mal controlada altera a função dos leucócitos, aumentando o risco de sangramento e prejudicando
os processos inflamatórios e de cicatrização, levando a outros fatores que é as infecções. Eu lhe disse para lembrar a palavra leucócitos. Sabe por quê? Porque os leucócitos são as células responsáveis por defender o nosso organismo contra infecções. E o diabetes provoca distúrbios no sistema imunológico por alterar o funcionamento das células de defesa. O diabético apresenta maior risco de desenvolver infecções, nomeadamente infecção urinária, infecções de pele, candidíase. Para quem nos acompanha, nós falamos de candidíase neste vídeo aqui, e pneumonia. Outro sinal de diabetes ou pré-diabetes é o mau hálito. Bem, o mau hálito é um dos sinais que indica que você tem diabetes ou é um pré-diabético. Como prevenir a diabetes tipo 2? O que fazer para evitar que você tenha diabetes? E, aliás, se você tem, o que deves fazer para reduzir os níveis altos de açúcar no organismo? Preste bastante atenção. A prevenção da diabetes tipo 2 resume-se em duas palavras. Primeiro, estilo de vida. Segundo, reeducação alimentar. O que quer dizer isso? Quer dizer, em palavras simples, consumir diariamente verduras, legumes e pelo menos 3 porções de frutas, reduzir o consumo de sal, açúcar e gorduras, evitar frituras, doces, hambúrgueres, pizzas, refrigerantes e entre outros. Evitar o máximo, principalmente você que já tem um quadro de hiperglicemia constante. Parar de fumar é muito importante. Pare de fumar. Aliás, parar de fumar não simplesmente vai evitar que você aumente a probabilidade de ter diabetes, como também vai evitar que você tenha outros problemas, que é o problema do pulmão, outros problemas do coração, que futuramente poderemos dizer. Praticar exercícios físicos regularmente, pelo menos 30 minutos todos os dias. Manter o peso controlado, se inscrever no canal, deixar o teu gostei e partilhar com os teus amigos, pois só assim você ficará por dentro de todas as informações ligadas à saúde. Além destes cuidados todos que acabei de dizer, também é importante estar em dia com suas consultas médicas e seus exames preventivos. Lembre-se, prevenir é mais importante do que tratar. Cuide da tua saúde. Nos vemos no próximo vídeo.